Rádio diferente, irreverente, informativa, formativa e interventiva. O resumo da semana no programa Dias Andados com Ana Genário. A 1 de maio de 1886, em Chicago, dava-se início à histórica greve geral, na qual foram reivindicadas melhores condições laborais e salariais. A data foi oficializada em 1989, no Congresso Operário Internacional em Paris. Por cá, 35 anos depois, a luta dos que defendem uma sociedade mais justa e solidária continua e a vitória permanece incerta. Enquanto uns lutam pelo mínimo de dignidade, pedem que ao menos lhes seja dada a oportunidade de ter o que comer e continuam a ver o dia, ou seja, adiado o cumprimento de promessas de levar a classe operária ao paraíso. Outros continuam descaradamente debaixo das nossas barbas a gastar o dinheiro de todos nós, a grande e a francesa. Já lá vamos. Diferente dos tempos passados, este ano os homens da labuta não saíram às ruas no 1º de maio, tomada para manifestar o descontentamento pela falta de resposta do caderno reivindicativo apresentada pelos sindicatos. Mas foi preciso chegar ao 1º de maio para o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social se fingir preocupado com uma das principais preocupações das centrais sindicais e prometer para breve um ajuste no salário mínimo. Esse breve ninguém sabe quando é. Afinal, a Sua Excelência, o Presidente da República, na sua benevolência, incrementou recentemente 30 mil kwanzas ao salário. Valor esse que até agora ninguém da mais alta instância teve a hombridade de elucidar de que tipo de subsídio se trata. Mas aparentemente o problema está resolvido. Enquanto mantém alguns com esses míseros e nos iludem com promessas que caem sempre em saco roto, o nosso cumbu, que dizem que não temos, é gasto em outras paragens. De acordo com cálculos do Clube Capa, só em Portugal, a comitiva presidencial, que foi mudar nos 50 anos de Revolução dos Escravos, terá gasto mais de 300 mil euros, cerca de 300 milhões de kwanzas, apenas em acomodação durante as 3 noites na capital portuguesa. Fora a festa de arromba que deram, cujo valor ainda não sabemos. Das terras lusas, o camarada presidente e a sua comitiva rumaram à Coreia do Sul e agora a aeronave presidencial e seus tripulantes encontram-se aterrados nas terras do Tio Sam. Falando em aeronave, esta semana também ficamos a saber pelo Clube Capa que Sua Excelência a Primeira-Dama foi mimada com um avião. Haja mimos, um luxuoso jato executivo de longo alcance com 19 lugares que terá custado 73 milhões de dólares ao bolso não se sabe de quem. Enquanto isso, os assalariados continuam a ser transformados em burros de carga para o resto da vida, quando nem para as compras do mês o dinheiro chega como canta-paus. Dinheiro não chega, as contas
lavar da cola, ai dos putos na escola. Paulo Flores, com o dinheiro não chega. Esta semana, o líder da UNITA virou as baterias para os Estados Unidos da América. Depois de aparentemente ter confiado nos pais da democracia para fazer acontecer o sonho da alternância e supostamente ter batido com os burros na água, Adalberto Costa Júnior acusou os Estados Unidos da América de terem dupla face no que se refere a assuntos relativos a Angola. O número 1 do Partido do Galo Negro sustenta que, por conta disso, o governo angolano tem andado à boleia daquilo que os americanos lhe proporcionam. Dá exemplos de relatórios do Fundo Monetário Internacional que elogiam o governo mesmo perante a péssima gestão dos fundos públicos. Ainda esta semana, o governo recuou na decisão de retirar definitivamente os cartões de subsídio à gasolina aos taxistas e mototaxistas. A medida poderá ser efetivada apenas a 15 deste mês. Findo este prazo, os cartões vão de ter efeito nas bombas de combustível, garantiu o governo aos azuis e brancos durante as negociações na semana passada. Este assunto leva-nos à conversa com o analista José Gama. Muito boa tarde, bem-vindo. Este recuo do governo denota alguma precipitação sobre o anúncio da retirada da subvenção? Pronto, o governo está a negociar com os sindicatos, teve de fazer certas considerações e, pelo menos aqui há um ponto em comum, é que as partes reconhecem que há necessidade de haver atualização dos salários, do salário mínimo em Angola. Pelo menos já é um ponto positivo quando as partes estão em sintonia. Agora precisam debater qual é o salário mínimo que pode haver. O governo traz aqui umas propostas que são diferentes em relação àquela que os sindicatos apresentam. O governo propõe salários mínimos que sejam diferenciados em função da dimensão das empresas, né? Que elas vai de acordo com as microempresas, pequenas empresas, as médias empresas e as grandes empresas. E os sindicatos propõem de uma outra forma, propõem um valor inicial de 240 ou 230 ou 245 mil kwanzas e também um valor flexível proposto em negociações posteriores de 100 mil. Agora, eles precisam debater para ver se anulam esta divergência, porque a forma como o governo está a propor salários em função das empresas, isto promove depois desigualdades sociais. Vamos ter um médico num hospital de grande dimensão a ganhar um salário, um outro num posto médico a ganhar um salário mais baixo, e independentemente da especialidade de cada um ou se a especialidade deles for a mesma. Então, esta receita, penso que de se pagar salários em função das empresas pode não resultar muito bem em Angola, embora que perceba-se que o que ele quer fazer quer fazer aquela comparação. Uma empresa como a Sonangol, né, que é considerada as grandes empresas, ela gera, produz receitas e está habilitada para pagar salários altos. Há aquelas empresas que não produzem receitas, provavelmente que não estejam habilitadas para pagar estes salários também semelhantes ao que uma Sonangol iria dar. Mas a questão é que nenhuma das empresas, mesmo as que produzem, as que não produzem, os salários depois vêm das finanças. Os salários não vêm diretamente dos cofres das empresas. Ela vem do orçamento geral do Estado, que é a combinação depois de tudo que o país se produz. É este, pelo menos, o nosso entendimento.
Uhum. Mas aliado ao que disse aqui, ao tudo, não é? A tudo que disse aqui, a pressão social não terá pesado nesta medida, não é? Nesta decisão do governo querer adiar a subvenção à gasolina, pelo menos aos taxistas e mototaxistas. Sempre que o governo está a viver dois problemas ao mesmo tempo, que é este dos salários mínimos e também a questão da subvenção aos combustíveis. Um está relacionado ao outro, há uma ligação de interdependência entre os dois. Eu creio que também terá pesado o governo fazer este recuo, porque são vários anúncios de greves que tivemos por parte dos sindicatos. Se os sindicatos promoverem uma greve, o governo ao mesmo tempo retira a subvenção aos combustíveis dos taxistas. O que é que vai acontecer? Estes automaticamente vão aderir à greve daqueles também que estão a exigir a atualização dos salários. Então, o governo estaria aqui com dois problemas. Ele prefere adiar, pôr ainda um de parte e tentar resolver esta questão dos sindicatos que estão a exigir a atualização do lado dos seus ordenados. Uhum, ok. Mas custará caro ao Estado mais 15 dias de subvenção? Bom, o Estado, que nós entendemos, é que o Estado precisa de verbas, precisa de fundos. E a fórmula encontrada é retirar na subvenção aos combustíveis. Esta é a fórmula que ela encontrou. É um dinheiro que poderia lhe servir para alguma finalidade, portanto, pode pesar. E vale lembrar que nós estamos a pôr em marcha algumas receitas ou programas que foram exigidos pelo FMI, que é de cortar os preços dos subsídios, fazer cortes de aumento de impostos e etc. São aquelas medidas chamadas neoliberais, que, no fundo, são também medidas de austeridade. Já se fez isso em Portugal, já se fez isso em vários países, embora que o FMI não tenha assim não há assim grandes referências positivas que deram produtividade a essas receitas que eles dão. Elas no papel são boas, mas nas práticas o que têm provocado é desgaste dos governos que depois acabam por cair. Vimos isso em Portugal quando o Partido Social-Democrata antes governava, que tinha essas quedas a cair por causa dessas receitas, essas propostas neoliberais. E é praticamente o que Angola também está a observar, essas medidas de cortes. O presidente dos Santos, no passado, evitava muito ir para este caminho, porque este caminho depois promovia a contestação social. Por isso é que o dos Santos conseguia controlar a população, não tínhamos ninguém a lhe contestar pela subida de preços, pelo custo de vida, como estamos até agora. Ele controlava isso mantendo, não aderindo a estes pacotes que o FMI propõe, que é de cortar subsídios, implementar o IVA, e essas medidas todas que o presidente Lourenço está aqui a promover. Caso a José Gama, depois do dia 15, não é? Os subsídios aos combustíveis serão retirados. Qual seria o preço ideal, na sua ótica, não é? A ser praticado pelos taxistas com a retirada desta subvenção? Bom, o governo, ele está a dizer que quer preços de acordo ao mercado. Mas Angola é um dos poucos produtores do mundo que está aqui com preços alterados. Agora, o governo subiu, agora o preço do gasóleo, que está a cerca de, se não me engano, 250 mil kwanzas. Fica difícil
prever um preço ideal, porque tínhamos que levar em conta a questão da inflação, a questão do desempenho econômico que o país está a observar e também a produtividade José Gama? na sua gestão. Sim, sim. Infelizmente, estamos aqui a registrar alguns problemas na rede, não é? Muito por conta da forma que falamos com o José Gama. Não sei se agora já conseguimos ouvi-lo em perfeitas condições. José Gama dizia, Sim. ficamos alguns segundos sem ouvi-lo. Ok. Não, eu dizia que o preço ideal para os preços dos combustíveis é semelhante aos preços dos produtos da cesta básica. Bem, a rede não está muito ao nosso favor. José Gama, vamos tentar mais uma vez, José Gama? Sim, eu ouço perfeitamente. Estão a me ouvir? José Gama? Conseguem me ouvir? Não, infelizmente não conseguimos ouvi-lo em condições, mas aqui as condições vão, pelo menos a Rádio Essencial vai tudo fazer para as condições sejam melhoradas. O José Gama, que falava aqui do nosso primeiro tema, abordava aqui o nosso primeiro tema, que o governo recuou na decisão de retirar definitivamente os cartões de subsídio à gasolina aos taxistas e mototaxistas. José Gama está de volta, já é possível falar? Sim. Agora, conseguem me ouvir agora? Hoje a rede não está muito ao nosso favor. Do meu lado... Como nós falámos com o José Gama, mas eu penso que agora José Gama já está de volta. José Gama, consegue ouvir-nos? Sim. Eu ouço perfeitamente. Exatamente, nós aqui é que não conseguimos ouvi-lo, mas vamos tentar outra vez. Estava a falar, eu perguntava-lhe qual seria o preço ideal a ser praticado pelos taxistas com a retirada da subvenção aos combustíveis. Bom, eu dizia que o governo invoca que quer um preço conforme o mercado mundial, mas também deve para um preço, o preço ideal teria-se de levar em conta a questão da inflação no país, o desempenho econômico, a produtividade nacional e também o nível de vida dos angolanos. O preço ideal, não teríamos aqui um preço ideal exato, mas a questão aqui é mesmo tocar na questão do salário mínimo, porque se nós atualizarmos o salário mínimo, daí as pessoas vão ter a capacidade de estar habilitadas para terem ou comprarem os seus combustíveis. Agora, a nível internacional, o petróleo o litro, aliás, está a cerca de $1. E $1 em Angola, não sei como é que está o câmbio, mas este é o preço ideal que está-se a consumir aqui no mercado internacional. Agora, voltamos, já falou aqui um bocadinho sobre o salário mínimo anunciado executivo, mas gostaria mesmo que fosse um pouco mais extensivo no Dia Internacional do Trabalhador. O governo diz estar a preparar-se para, a curto prazo, aprovar o salário mínimo nacional. É possível pensar-se que se trata apenas de um discurso político, José Gama? Não deixa de ser um discurso político, porque o governo está numa situação também de sufoco, está numa situação de impopularidade, e ele agora tem que adotar um discurso que venha agradar os seus interlocutores, porque há por aí ameaças de greves constantes, e também o governo precisa de dar um sinal aos seus parceiros internacionais que é um governo credível, que sabe ouvir as outras partes, que é um bom negociador.
Se ele falha nestas negociações com os sindicatos, mostrando-se intolerante ou insensível às exigências dos trabalhadores, ele automaticamente passa uma mensagem ao mundo que é um mau negociador. Então, numa fase inicial, o governo estava a mostrar assim alguma dureza. Agora ele está aqui a fazer recuos, já mostra-se flexível para voltar à mesa das negociações, já reconhece que há necessidade de um salário mínimo para os funcionários da função pública e não só. Portanto, vê-se claramente que o governo teve que recuar, se refazer daquele discurso anterior que dizia que para aumentar ou fazer algum ajuste era em função da dependência da dinâmica do mercado econômico. Agora está a tentar entrar nos carris. Portanto, é sim, senhora, uma posição, um discurso político. Depois calha numa altura que estamos a falar do mês do trabalhador e nessa altura vai-se falar sempre dos trabalhadores. E ao falar-se dos trabalhadores, vai-se José falar Gama? automaticamente. Deixámos de ouvi-lo outra vez. Pelo menos de perceber o que diz. José Gama? Pois, sim, sim. São 17 horas e 55 minutos. Estamos aqui a falar com o José Gama, já no segundo tema, mas com estas constantes falhas na comunicação, na rede. José Gama está de volta? Eu estou a ouvir. Uhum. Sim, sim. Tá? Sim, eu dizia que nós estamos no mês do trabalhador e num mês como esse há necessidade, sim senhora, do governo ponderar o seu discurso e é um mês que se vai falar sempre do trabalhador e ao falar do trabalhador não há como não tocar na questão dos salários, dos subsídios. Portanto, é um mês que a atenção a esta classe é ainda mais duplicada. Não sei se estão a conseguir me ouvir. Agora sim, agora sim. Pois, dizia que, tendo em conta que estamos no mês dos trabalhadores, e o tema do mês, até o final, que é o dia 31, vamos sempre falar dos trabalhadores. É um mês de reflexão. Portanto, o governo sente que tem de se refazer e adotar um discurso que possa ser do interesse também do próprio trabalhador e pôr de parte aquela retórica que estava assim um pouco renitente em não querer atender às exigências também dos funcionários e dos sindicatos. José Gama falou aqui inicialmente que percebe-se que há vontade, pelo menos do governo, em sentar e resolver esta situação das centrais sindicais. O facto de o executivo anunciar que vai mexer no salário mínimo nacional significa que tem vontade, efetivamente, de sentar à mesma mesa com as centrais sindicais? Ele tem vontade, sim senhora, mas a linguagem quanto ao salário mínimo das duas partes não é a mesma. Cada um tem uma proposta. A proposta que o governo apresenta ainda não satisfaz a classe laboral. Aí é uma proposta que ainda pode, mais à frente, levar com que esses sindicatos possam sair às ruas, mas o que o governo está a procurar fazer é pelo menos mostrar às pessoas que ele não está interessado. Está interessado, já deu um passo hoje, pode dar mais um outro passo daqui a 1 mês, 3 meses e por aí fora. Mas está interessado, mas ainda não conseguiram as partes atingir uma meta comum. As duas partes reconhecem que há necessidade de fazer o ajuste do salário mínimo. Agora, estão na diferença, de falta questão
do salário ideal, porque nós estamos aqui a viver problemas de inflação na ordem de 24%. Há muitos anos que o salário mínimo em Angola não é atualizado e, por norma, este elemento deve ser atualizado anualmente. Como não é isso que está acontecendo com o governo em Angola, então o sindicato precisa de chamar a atenção ao governo para ele, pelo menos, se comprometer para que doravante, passem a fazer a atualização anual e que não tenha mais que ser os sindicatos ou os trabalhadores a irem para as ruas ou ameaçarem de greves para que haja este ajuste. Uhum. Falando em greve, a segunda fase terminou, as centrais sindicais já pensam numa terceira fase da greve. O governo volta e meia diz não ter dinheiro. Que concertação poderá ser feita para que o salário mínimo vai ao encontro das expectativas? Bom, os sindicatos programaram desde finais do ano passado uma estratégia que é de uma greve com 3 etapas, né? Já passou a primeira, estamos agora a observar a segunda e agora para o mês, início do próximo mês, deverá ir para a terceira fase. Isto caso o governo não satisfaça também o pedido ou aquilo que eles estão a exigir. Agora, estão a me ouvir? Sim, sim. Pois. Agora, da parte do governo, o que tem que se fazer é o governo procurar ser o mais aberto possível. Se não consegue, sente-se que há uma dificuldade dele pagar o salário mínimo que estão a exigir. O governo também está numa situação de aflição. Se nós vermos ou lembrarmos que o presidente recentemente foi à China, praticamente quase que foi implorar por mais empréstimos, o nosso petróleo, assim que é produzido, ele vai logo para pagar dívida à China. Então, estamos numa situação que é diferente ao passado, em que estamos a produzir e temos automaticamente petróleo. E veja que o governo, nesse momento, está numa situação, está com um PIB de 100 e tal bilhões, e o nosso PIB de hoje está igual àquele que tivemos em 2008, 2009, foi a altura que Angola estava a observar o boom econômico. Agora, a diferença é que, neste momento, nós temos despesas acrescidas porque temos um petróleo, a produção petrolífera, toda ela já comprometida para pagarmos uma dívida bilionária que temos com a China. Eu penso que é por aí que o governo não consegue fazer a atualização do salário mínimo para poder corresponder com aquilo que os sindicatos estão a lhe exigir. Agora, é uma questão dele negociar bem, conversar, pôr ao corrente, informar e determinar uma altura em que ele pode também fazer este ajuste. Pode não ser agora e ele dizer, ok, vamos lá ver, até próximo ano, eu vou pagar quase 40% ou 30% da dívida com a China e aí vou estar capacitado para poder providenciar um salário mínimo conforme os sindicatos estão a pedir. É uma questão de negociação e de diálogo por parte das duas partes, sobretudo por parte do governo, que é a parte que tem o poder de determinar o salário mínimo ideal para o funcionário. Mas a par destes financiamentos, não é, que o presidente vai pedindo em alguns países, falou aqui em particular sobre a China, vê-se um gasto excessivo por parte do executivo em viagens e outras coisas consideradas não fundamentais. Tendo em conta a inflação e a perda do poder de compra da população, é ou não possível fazer-se um ajuste? Neste caso, um ajuste salarial. Salarial, exato. Como dizia, eu penso que pode-se fazer, mas o governo depois teria que... Ele pode fazer o ajuste e depois, na noite seguinte ou dia seguinte, aumentar preços também aí de serviços.
percebe-se que o governo está apertado, senão já estariam a aprovar o ajuste que os sindicatos estão a pedir. Agora, nós temos também, devemos lembrar também aqui que nós temos um governo que comunica-se muito mal, tem essa debilidade, essa lacuna de se comunicar com o seu próprio cidadão. E o cidadão acaba por não perceber, por não saber o que é que está a acontecer. E governar também, nos termos da transparência, tem a ver com a informação, direito à informação ao seu cidadão. Quando ele não informa abertamente, então ficamos aqui sem perceber porque é que ele tem essa dificuldade de fazer o ajuste. E a única coisa que podemos aqui fazer é uma previsão, que ele não faz porque pode ficar apertado com os compromissos internacionais quanto à dívida externa, sobretudo a que tem com a segunda maior potência do mundo, que é a China. Uhum. Vamos então passar para outro tema, quando já são 18h04. Estamos a falar aqui com o analista José Gama. O presidente da UNITA acusa os Estados Unidos de ter dupla face na questão de Angola. Como avalia estas acusações de Adalberto Costa Júnior aos Estados Unidos? Bom, os Estados Unidos está a ser administrado por uma administração democrata, que zela muito pelos direitos humanos, direitos às minorias. Quando o Biden chegou ao poder no mês de janeiro, no mês de fevereiro fez a sua primeira apresentação junto ao Senado e ele garantiu, prometendo que a autocracia no mundo não iria vencer a democracia e que os líderes autocratas estariam com os dias contados. Em muitos países africanos, como Uganda, Zimbábue, a administração norte-americana tem estado a sancionar por práticas de direitos humanos e violação política. No caso de Angola, tem havido aqui uma tolerância para com os atos que o governo de João Lourenço faz. Semana passada, saíram logo 3 relatórios a apontar que a situação dos direitos humanos em Angola não avançou. Os Estados Unidos têm um dos relatórios até do próprio Departamento de Estado norte-americano e eles produziram esse relatório e não apresentaram nenhuma sanção que poderiam aplicar para o governo de Angola. Por outro lado, a nível interno no país, temos um embaixador norte-americano que tem um discurso que é abertamente, claramente, pró a governação do presidente João Lourenço. O que se quer do embaixador ou dos Estados Unidos é que eles sejam pelos angolanos e por Angola. E quando esse embaixador inclina-se por um angolano ou por um grupo de angolanos ou por uma elite política de angolanos, que é do governo liderado pelo MPLA, ele está a mostrar aqui que tem preferências. E isto vai contra as normas diplomáticas. E será nesta falta de abertura que a Adalberto Costa Júnior fala, queixa-se de falta de abertura por parte de representantes também dos Estados Unidos, dessa abertura que está a falar? Sim, porque ele está a sentir aqui uma parcialidade total do embaixador. Vejamos que este embaixador, ano passado, em 2022, acabado de chegar, o seu pronunciamento foi usar um slogan que o MPLA usa, um slogan de marketing, quando ele diz que o Angola está a progredir e só não vê quem não quer. Quem está a falar assim, ninguém quer trocar um governo que está a progredir, que está aí bem. Então, quando ele vem falar naquele tom, ele está a dizer que nós, Estados Unidos, ele fala em nome dos Estados Unidos, embora a posição dele possa ser pessoal, e não vimos aqui os Estados Unidos depois a fazerem retificação das declarações do embaixador. Ele, quando vem dizer que Angola está a avançar e só não vê quem não quer, ele está a dizer que nós, os Estados Unidos, estamos a favor, apoiamos esse avanço de Angola, e é legítimo, e está a dizer que ele prefere ainda que assim, o quadro fica ainda assim com este governo do MPLA.
Depois, Mas como é que se pode acionar esta abertura, ou seja, como é que se pode acionar esta imparcialidade por parte dos Estados Unidos? Bom, os Estados Unidos têm uma política atual para com o mundo que é de procurar também anular a influência da China. E Angola é o país que tem a maior dívida com a China em África. Os Estados Unidos, com os outros países que têm dívida com a China, por exemplo, com a Zâmbia, têm uma postura, mas com Angola eles preferiram tapar os olhos, tapar os olhos, porque nesse momento os Estados Unidos está numa relação de lua de mel com Angola por causa lá de alguns projetos que eles têm. Tem um projeto que os Estados Unidos têm um projeto de construção de blocos econômicos em vários países do mundo. E no caso de Angola tem um que é o chamado Corredor do Lubito. É um programa, é um projeto de cerca de 2 bilhões de dólares. Então, enquanto ele é crucial para a economia norte-americana, porque é por este corredor que vão conseguir fazer a transportação dos mineiros explorados na RDC, concretamente o cobalto, e com isso os Estados Unidos, enquanto ele tem essa agenda, esse compromisso com Angola, ele procura aqui também não incomodar Angola. Angola vai cometendo atrocidades contra os ativistas, violação às liberdades fundamentais, agressão política contra os opositores, a aprovação de leis que banem ou melhor, que limitam as ações das ONGs, leis para os revus, como esta nova, que é a lei para quem vai partir os bens para a proteção dos bens públicos. Portanto, os Estados Unidos fizeram uma opção que é relacionar-se aqui com Angola apenas no campo econômico e não perturbar Angola nas questões sociais relacionadas a direitos humanos e outros valores. Uhum. Exatamente. Adalberto Costa Júnior, José Gama terá mantido uma esperança de que nas eleições de 2022 os Estados Unidos tivessem uma atuação diferente. A frustração das expectativas estarão na base deste descontentamento do presidente ou do líder do Partido do Galo Negro. Sim, porque nós tivemos umas eleições em que a oposição procurou contestar os resultados, desafiando para que o governo provasse que aqueles resultados anunciados pela CNE correspondessem aos resultados das atas. Solicitaram recontagem das atas. E o que o Tribunal Constitucional respondeu? Disse que isto não está na lei. A lei não prevê a recontagem de atas. Tivemos aqui os Estados Unidos como observador eleitoral, observador político, e nada fez ou não encorajou, pelo menos, as autoridades angolanas a dissiparem as dúvidas, já que a UNITA estava com dúvida, ou a oposição, pelo menos deveriam encorajar na tal recontagem das atas. Os Estados Unidos não fez isso. Pelo contrário, o que os Estados Unidos fez? Pela primeira vez, enviou uma delegação para presenciar a tomada de posse do presidente João Lourenço. Até então, eles apenas delegavam o seu embaixador local a ir representar o presidente da República na tomada de posse. E os Estados Unidos têm duas formas de reconhecer as eleições. Quando eles sabem que são eleições fraudulentas, quem pronuncia-se a parabenizar é o porta-voz da Casa Branca. Quando são eleições normais, é o secretário de Estado. E é o que aconteceu. Quando são eleições inquestionáveis, é o próprio presidente da República norte-americano a fazer uma nota. E nesta de Angola, pela primeira vez, foi o secretário de Estado. Todas as outras anteriores foram parabenizadas pelo porta-voz. Quer dizer que eram eleições duvidosas. Estas foram ainda as mais aceites. Também a oposição teve metade dos votos, ou metade dos lugares no Parlamento, e o partido no poder também. É possível que os Estados Unidos
viram que são resultados que podem ser até duvidosos, mas que poderiam agradar à oposição, neste caso a UNITA, que passaria a ter 90% dos assentos. Daí que eles preferiram não incomodar as autoridades, não fazer mais exigências e deixaram andar. Qual acha que poderá ser a repercussão desta acusação? Com esta acusação poderá haver uma mudança de postura por parte do embaixador americano, ou da embaixada americana? Acredita nisso? Sim, todo embaixador, quando vai para um país, por uma missão diplomática, ou qualquer diplomata, ele quer sair bem, quer sair muito bem em termos de trabalho, em termos também da perspectiva que o Estado receptor teve para com ele, ou o povo deste Estado. Os Estados Unidos já teve uma experiência má com o embaixador Damasceno, que era também abertamente pró uma das partes. Agora, este novo embaixador, ao ouvir isso, eu acho que doravante ele vai ter mais cuidado nos seus pronunciamentos, porque isto vai lhe prejudicar em termos de reputação diplomática e também pode lhe prejudicar lá nos Estados Unidos. O desk que trata dos assuntos de Angola, Zâmbia e Namíbia, que é o único, pode depois passar a prestar atenção nele e tentar perceber por que ele está a ter estes pronunciamentos virados ao governo de Angola, e ao ponto de que uma das partes de um dos partidos que tem assento parlamentar em Angola o contesta. Isto pode ser prejudicial mesmo e pode prejudicar a sua carreira. Pode depois aqui haver encorajamentos ou grupos a querer investigar o embaixador para ver se tem se calhar alguma ligação ou algum interesse comercial com pessoas do governo, ou se tem familiares nesta mesma vertente. Ele pode provocar com que haja isso, que ele fique no centro das atenções, seja objeto de investigação, tanto por parte dos Estados Unidos e como também da própria nossa sociedade, porque ele está a ter um discurso que é abertamente anormal, que não é um discurso para um diplomata de uma nação como é os Estados Unidos, que velam pelos direitos humanos, velam pelos direitos das minorias, pelas liberdades, e está aqui o embaixador a fazer um alinhamento e pronunciamentos de apoio a uma governação com características de um regime duro. Muito bem, são agora 18 horas e 16 minutos, vamos passar para outro tema, vamos olhar para o caso 500 milhões. O juiz jubilado Raul Araújo chegou a considerar que o facto de o Tribunal Supremo não repor de forma imediata os direitos dos réus do conhecido caso 500 milhões configuraria crime de desobediência. O acórdão do Tribunal Constitucional que anulou, não é, a condenação dos réus é de 3 de abril e foi remetido ao Tribunal Supremo no dia 17 de abril. Pelo menos é o que a Rádio Essencial apurou hoje junto do Tribunal Constitucional. Entretanto, até o momento, o Tribunal Supremo não obedeceu à decisão do Constitucional. O Supremo não está já a incorrer no crime de desobediência, José Gama? Primeiro é que nós temos aqui um processo que é claramente político. Estamos a falar de réus que foram condenados por um dinheiro que fazia-se crer que estava perdido, mas não estava perdido, estava em posse dos mesmos, de empresas dos mesmos, que o governo nunca perdeu e até pelo contrário, o governo ainda recuperou estes bens. Portanto, logo à partida era um processo que deveria gozar ou beneficiar de atenuantes, mas vimos em 2022, já houve as partes, necessariamente o Zeno dos Santos, que é a figura mais mediática, tinha o seu passaporte, os seus documentos apreendidos, não conseguiu até ir ver o pai. Já estamos em 2024, de 2022 até 2024, quer dizer que isto indica que
o Poder Judicial estará à espera de uma ordem superior, uma ordem política que lhe orienta para devolver os documentos dos réus envolvidos neste caso. Cada dia que passa, pelo menos fica muito mais claro, muito mais aberto, que está-se diante de um processo não judicial, um processo anormal, um processo que tem pendores políticos. E isso está no Tribunal Supremo e é o mesmo tribunal que está a ser contestado a nível da sua liderança, que tem comportamentos de ter aqui, de servir e priorizar a obediência política. Portanto, se calhar há uma negligência por parte da direção do Tribunal Supremo, que preferem aguardar pelas ordens superiores para procederem à entrega dos documentos de Zeno dos Santos, do Walter Filipe e de outros réus. Falando em documento, José Gama, por outro lado, desde a semana passada que se sabe que José Filomeno dos Santos escreveu ao Procurador-Geral da República, Eudero Pitagros, no dia 17 de abril, a solicitar a devolução dos passaportes e o levantamento da medida de restrição da saída do país, que foi anulada pelo Tribunal Supremo em junho de 2019. Mas também, neste particular, a PGR nada fez até o momento. Não estamos também perante ao crime de desobediência? Exatamente. Isto é uma forma de desgastar as pessoas, e nós sabemos que o governo, estas instituições, a PGR e Tribunal, quando querem penalizar alguém, vão muito pela estratégia de usar as suas burocracias, os seus excessos, para causar aqui um desgaste psicológico, um desgaste também moral para as partes. Eles sentem que não conseguiram penalizar, o Tribunal Supremo provavelmente sente-se que foi derrotado por um Tribunal Superior que expôs, que foi o Tribunal Constitucional, expôs alguns excessos e erros que eles cometeram no julgamento, de não levarem em conta a certos procedimentos na hora do julgamento. Então, para castigar ainda mais, ele envereda por esta via. Já vimos casos, por exemplo, um processo idêntico do João Claude Bastos, envolvido no caso do Fundo Soberano. O processo dele mal terminou, nem sequer fez 24 horas, deram-lhe o passaporte, devolveram-lhe o passaporte, colocaram-lhe o avião à disposição e viajou. Saiu da cadeia diretamente para o aeroporto. Quer dizer que quando querem resolver uma coisa de verdade, quando há algo que envolve o poder político, a orientação política, faz aquilo a correr. E o Jean-Claude negociou diretamente com o poder político e houve aqui uma resolução imediata. Neste caso do Zeno, não houve negociação política, mas o sistema está a usar estas burocracias para endurecer mais um pouco, poder castigar mais um pouco o Zeno e os outros réus, porque sentem-se que... Mas a quem é que Zeno dos Santos deve recorrer-se? A própria PGR ainda não respondeu, pelo menos não responde até agora. Zeno dos Santos deve recorrer a quem para o levantamento das restrições? Eu acho que esse governo só recorre à pressão. Ele tem que voltar a pedir, a exigir novamente da PGR. Sim, em último caso, recorrer também o alto mandatário da nação, que é o João Lourenço, embora ele é a entidade que também manda na PGR, mas formalmente deve comunicar ao presidente, ou melhor, recorrer ao presidente para ver se os seus direitos sejam aqui salvaguardados, necessariamente o direito que ele tem de ter a sua documentação que foi apreendida, está apreendida
pelo Tribunal Supremo. Se o processo já teve um desfecho, o normal era agora o Tribunal Supremo devolver os documentos de viagens do Zeno e dos seus colegas. Uhum. Muito bem, vamos a outro tema, o último deste dia. O Presidente da República oferece avião à esposa. É uma matéria escrita pelo Clube Capa. José Gama, pode esclarecer-nos um pouquinho mais sobre esta matéria? Pois é, o que acontece em Angola é que durante muitos anos nós tínhamos a governação de José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos tinha à disposição um avião Bombardier DN, a matrícula ANH, tinha um outro DN2 ANG que ficava à disposição da sua esposa Ana Paula dos Santos. Com a entrada de João Lourenço em 2017, 2 anos depois, começou a renovar a frota presidencial, colocando alguns aviões em leilão. João Lourenço, até 2 anos, fazia-se transportar numa aeronave alugada a uma empresa chinesa que custava $64 mil por hora, um aluguer de um Boeing último de geração, um Boeing luxuoso, que é o 787, que até 2 anos, pelo menos até o início do ano passado, o avião depois foi comprado. É um avião que custa cerca de 320 milhões de euros. Ele comprou, passou a ser parte do Estado angolano, mas não comprou com fundos da presidência. Usou a Sonangol para o pagamento deste avião. É assim que está nos documentos que apresentam a Sonair como a dona deste avião. E, paralelamente, comprou também um outro Bombardier 7.500 para ficar à disposição do gabinete da primeira-dama para as suas viagens de trabalho, já que o que era usado pela anterior primeira-dama está a ser usado pelos ministros. São aviões do Estado angolano, que vai ser o proprietário, mas que vai estar em uso destas entidades, que é o presidente e também a primeira-dama. É um avião, este para a primeira-dama é um avião de 19 lugares, é também muito luxuoso, e estamos aqui diante e o governo deve receber aí a qualquer momento. Agora, ele calha no momento em que está-se a falar em contenção de gastos, estamos a assistir o presidente a comprar estas aeronaves. Se nós juntarmos elas, esta de 320 milhões, se juntarmos estes 75 milhões de dólares, se juntarmos os mais de 44 milhões de dólares que o presidente já gastou, pelo menos num ano, nas suas viagens, a conclusão é que João Lourenço, desde que já chegou ao poder, já gastou $500 milhão só em despesas de compras de aviões e serviços de aeronaves. Está se tornando um presidente, de facto, muito caro. Por isso é que faz essa chamada de atenção, porque está numa altura que ele está a enverdar pela diplomacia econômica, viaja muito, ninguém contesta esse tipo de viagens que ele faz, mas a observação é na quantidade e o grosso de pessoas que ele leva. Por exemplo, em janeiro do ano passado foi na tomada de posse do presidente Lula e a imprensa brasileira reportou que o presidente, a sua caravana foi com 3 aviões. Um dele, este de 320 milhões, foi com um Bombardier que levou os ministros e foi com um avião da Best Fly que transportou os responsáveis dos serviços de inteligência externa. E isto, estamos a ver aqui, só uma viagem para 3 dias ou para uma tomada de posse, e em que o presidente faz aí gastos também exagerados. Ele poderia mas a presidência já até tem uma aeronave, é justificável comprar mais uma para a primeira-dama? Que também eles estão na fase da renovação, é aquilo que eu disse. Ele, quando chegou em 2000... presidente da República.
Eles estão na fase de renovação, para renovar a sua frota presidencial. Só que em relação ao Zé Eduardo, ele agora faz uma gestão mais de perto. Vejamos, a presidência da República até então sempre teve um gabinete presidencial, um gabinete do voo presidencial. É assim a designação oficial. Ela funcionava no aeroporto 4 de Fevereiro. E ele agora traz este gabinete para funcionar dentro do Palácio, para responder junto à Casa Militar. Quer dizer que ele está a prestar atenção, trata agora esses assuntos diretamente. A primeira-dama viaja, tem as suas deslocações ao interior, fora do país, daí que ele procurou comprar esta aeronave. Vale lembrar que já em 2015 o presidente José Eduardo dos Santos tinha comprado também uma da mesma marca, 62 milhões de dólares. Já se passou 9 anos, agora estão a comprar uma outra, que é a mais sofisticada, praticamente a última do mercado, só que aqui tem a 75 milhões de dólares. Depois vai ter os preços dos serviços, os seguros, a manutenção, os preços de operação. Por exemplo, esta que o presidente João Lourenço tem, de 320 milhões de euros, ela tem um custo operacional anual de 10%. Quer dizer que, se ela todos os anos, independentemente desta aeronave pertencer ao Estado angolano, o Estado angolano vai gastar 10% deste valor que ele comprou por causa das operações, dos custos operacionais desta aeronave. Portanto, mas como é que se gravam esses gastos não prioritários, José Gama? Não, para vermos estes gastos não prioritários, basta ver que saiu um relatório do Planatur, que é do Plano de Turismo de Angola, a indicar que de receitas o país teve em 2023 cerca de 21 milhões de dólares. Quer dizer que as viagens do presidente, que custam cada viagem 5 milhões de dólares, ele no ano passado realizou cerca de 6 ou 7 viagens ao exterior. Quer dizer que ele gastou aí mais de 44 milhões de dólares. Quer dizer que as viagens dele foi o dobro daquilo que o país arrecadou em 2023 nas receitas do turismo, né? Tivemos no país cerca de 91 mil turistas a visitarem-nos. E mesmo assim as viagens do presidente estão ainda superiores. Se ele está a viajar para impulsionar o empresariado ou os investidores virem para Angola a investir, eu acho que os preços dessas viagens, ou melhor, dos investimentos, deveriam ser superior também os das suas viagens. O presidente foi aos Estados Unidos várias vezes. Vê lá, e quanto é que já tivemos aqui de investimentos americanos? Apenas 2 bilhões de dólares, que é deste corredor de Lubito. E também é um investimento que até não é para nós, que numa fase inicial é ainda mais benéfico para os Estados Unidos. Estes 2 bilhões de dólares que eles estão a investir não vai ficar nas mãos do Estado angolano. Quem vai estar a gerir é o próprio norte-americano para a reabilitação da linha férrea de Angola, que dá da Zâmbia, e da Zâmbia até o Luau, do Luau até ao Lubito, que agora eles chamam de corredor do Lubito. Falou aqui que muitas dessas viagens João Lourenço vai buscar investimento. Há quem diga que não é momento, tendo em conta que o presidente já está no seu último mandato, não é tempo de fazer viagens, é tempo de estar aqui, fazer uma governação mais interna, mais localmente. Tem a mesma apreciação? João Lourenço está da volta, deveria estar mais aqui no país para resolver mais a situação do país, ou é mesmo essencial sair um bocadinho para buscar a resolução dos nossos problemas? Ele poderia exercer uma liderança partilhada. Há situações que pode não ele ir e delegar ou a vice-presidente ou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Petete António, para ver aqui uma contenção de gastos. Vê esses dias o que o presidente fez. O presidente viajou no dia 24, foi para Portugal. Ele deve regressar hoje, estamos no dia 3.
ele dentro de dias ele está em Orlando, dentro de dias vai para a cidade de Dallas para um fórum empresarial nos Estados Unidos. Ele está vai ficar quase 2 semanas fora do país. E isto envolve gastos. Só é aquilo que dissemos, só em Portugal, nos 3 dias que ele lá esteve, gastaram cerca de 300 mil dólares só em acomodação. Depois está com o avião, tem a sobrestadia que o avião tem, que ele vai gastar todos os dias, ou por hora, em cada aeroporto em que está. É muitos gastos. Se nós formos a fazer cálculos destas 2 semanas da ausência do presidente, agora perguntamos, há necessidade? Ele está em Orlando. Em Orlando não está em visita de Estado. Em Orlando sabemos que é onde ele vai ver o seu médico, ok. É provável que esteja também a aproveitar para ir fazer uma revisão médica que ele precisa, sim senhor. Mas há aqui gastos mesmo desnecessários, por isso é que soltam as vistas das pessoas. Agora, ele vai, hoje deve estar a caminho de Dallas, fica aí uns 2 dias para esse fórum empresarial, esteve aqui há pouco tempo na Coreia do Sul, foi compreensível. A Coreia do Sul tem agora um programa de reaproximação à África, convidou cerca de 16 líderes ou chefes de Estado do nosso continente para visitarem num período de maio até junho. João Lourenço foi um dos convidados, falou também de negócios, como sempre. Agora vamos ver se há agora produtividade. Agora também estamos no fim de mandato do presidente João Lourenço, é o momento também de fazermos prestação de contas para ver, no primeiro mandato, as viagens que fez surtiram efeito, houve investimento para vir para o país. Por exemplo, ele esteve recentemente na China. Ele fez ali um pronunciamento a convidar que viessem chineses a Angola para passarem também a ser acionistas de empresas, de grandes empresas. Quer dizer, ele agora está a mudar o perfil de investidores chineses que ele quer para Angola. Anteriormente, tinha aqueles chineses que eram donos de armazéns, das fábricas de material de construção. Ele agora quer um perfil que se assemelha a magnatas, quer dizer que durante o seu mandato... Mas parece que as viagens do primeiro mandato não surtiram muito efeito, porque ainda no primeiro mandato a Ministra das Finanças apelou por contenção. Afinal de contas, era para nós este recado para o Executivo, porque não se vê contenção, pelo menos por parte do Governo. Pronto, o apelo deveria ser para todos. Desde o topo, que é o presidente, até a base. Se está-se a falar que estamos em crise, então a crise deve afetar a todos. E o grande e maior exemplo deve partir do próprio presidente, a fazer essa manutenção, esta contenção de gastos. Vimos o presidente há dias foi para a Namíbia, para o enterro do antigo presidente. Ele levou quem? Levou a filha. Numa viagem de Estado, levou a filha. A filha é gastos. Pode-se dizer que, ok, a filha vai ter direito a transporte, vai ter direito a hotel e etc. São gastos a mais para os cofres de Estado. Não tinha necessidade de levar a filha para ali. Ele teve umas férias nas Ilhas Seychelles em janeiro, de Ano Novo, para a primeira semana de janeiro. Teve uma caravana ali, cerca de 36 pessoas. Só os membros da caravana, familiares e membros do gabinete. Sem contar ainda o pessoal de apoio que ele tem lá no terreno, que vão alugar os carros, que vão alugar os hotéis, que vão alugar os meios de comunicação para ele poder se comunicar e usar lá no terreno. Portanto, não quer dizer que o presidente não deva ter as suas férias. Tem esse direito, sim senhora. Ele pode escolher onde quer usufruir as suas férias, seja em Angola ou fora de Angola, mas tem de haver
contenção de gastos. Mas Ele diante entrou de tantos gastos, e os seus auxiliares nada dizem, ou estamos naquela de que quando o pai está a fazer alguma coisa, os filhos devem se manter calados? Não, eles entraram naquela onda com que fizeram, e semelhante ao José Eduardo dos Santos. O presidente faz, desfaz, ninguém fala, todos ficam em silêncio, ficam mudo, dão a entender ao presidente que está normal. O José Eduardo o José Eduardo não gostava de viajar, tinha pânico de voo, mas tinha lá os seus excessos também de gastos em obras exageradas e etc. Ninguém falava, só agora, quando ele saiu do poder, é que depois todo mundo veio ao público crucificá-lo. Ele tinha as empresas dos filhos a operarem na TPA. Os dirigentes o que é que diziam? Diziam que nós deveríamos ter mais réplicas do Zé Eduardo, dos seus filhos, que eram empreendedores, eram grandes exemplos que todos deveríamos seguir. Mal saiu, todos depois começaram a condenar os filhos, a perseguir os filhos judicialmente de todas as formas. Com João Lourenço poderá acontecer o mesmo. Ele está a fazer essas viagens, faz essas obras daqui sobrefaturadas. Vimos o exemplo aqui recentemente do hospital de Viana, que ele inaugurou, que custou cerca de 200 milhões de dólares, um preço quase 5 vezes mais que o hospital regional do Mochico que está a ser construído, mas ninguém, nem a PGR acionou os mecanismos para procurar perceber o que é que aconteceu naquelas obras. Nada acontece. Pelo menos os assessores do presidente, não devemos responsabilizá-los, mas eles estão a ser pagos para assessorar o presidente. Poderiam chamar também a atenção, ou têm medo, né? Porque sabem que se o presidente já mostrou que aquele que chamar a atenção depois é exonerado. Fez isso com o Marcolino Moco. Marcolino Moco fez uma chamada de atenção pública, foi exonerado. O Fernando Pacheco fez pronunciamentos públicos à volta da governação, foi exonerado. Então, ele empregou aqui um clima de medo e faz com que ele pode vir a fazer os erros que comete e ninguém fala nada. Temos aqui problemas dos direitos humanos, os tanais que estão presos, as netes e etc. Nenhum dos assessores do presidente procura chamar a atenção sobre esses excessos que as forças de segurança fazem ao prender os ativistas e que muito prejudicam para a imagem do Estado. Uhum. Muito bem, são 18h40, é o fim deste espaço de análise. Resta-me apenas agradecer, José Gama, aqui pela participação no Dias Andados e continuação de uma ótima noite. Até a próxima semana. Igualmente. Obrigado, igualmente. Horas e 41 minutos, já estamos na segunda hora do Dias Andados. Este é o momento em que lhe recordamos algumas matérias que fizeram destaque ao longo desta semana. E começamos por o acórdão do Tribunal Constitucional que declara a inconstitucionalidade do processo que condenou o ex-presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos Zeno, o antigo governador do Banco Nacional de Angola, Walter Filipe, o antigo funcionário do BNA, António Samalia Bule, e o empresário Jorge Sebastião, já foi enviado ao Tribunal Supremo, garante fonte do tribunal liderado por Laurinda Cardoso. De acordo com a mesma fonte, o acórdão foi enviado ao Tribunal Supremo no dia 17 de abril. A Rádio Essencial tentou contactar o Tribunal Supremo, mas sem sucesso. A 3 de abril, a Corte Constitucional justificou a inconstitucionalidade com a violação dos princípios da legalidade, do contraditório, do julgamento justo e conforme
e do direito à defesa, determinando assim o regresso do processo ao Tribunal Supremo para que este elimine as inconstitucionalidades, incluindo pelo seu arquivamento. Entretanto, há 15 dias, Zeno dos Santos enviou uma carta ao Procurador-Geral da República a solicitar o levantamento das instruções de saídas do país impostas pelo Ministério Público em março de 2018. O filho varão de José Eduardo dos Santos lembra a Helder Pitagros que o Tribunal Supremo decidiu levantar em junho de 2019 todas as medidas de coação, repondo o seu direito de ir e vir, o que lhe permitiria ter acesso novamente ao seu passaporte. Apesar de a notícia ter sido amplamente divulgada por órgãos de comunicação social nacionais e internacionais, fontes da PGR disse à Rádio Essencial que a instituição desconhece qualquer carta enviada por José Filomeno dos Santos ao Procurador-Geral da República, Helder Pitagros, a solicitar a devolução dos passaportes e o levantamento das restrições de saídas do país. Seguimos na segunda-feira, no culminar da paralisação geral das centrais sindicais, ponderaram paralisar por todos os trabalhos, caso o governo insistisse em continuar a violar as leis. A ameaça foi feita essencial pelo secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores em representação das centrais sindicais. Segundo Ademar Ginguma, o 7º dia de paralisação estava a ser cumprido com firmeza e ponderava mesmo possível ameaças. Continua, os serviços que paralisaram continuam a observar a greve. Nós não temos aqui qualquer contacto do governo, mas isso não nos preocupa, porque nós estamos a fazer aquilo que nos compete, aquilo que a lei nos manda fazer, enquanto representantes dos trabalhadores. Ao governo cabe a tirar as ilações que quiser tirar e, obviamente, já estamos a olhar para a terceira fase, porque enquanto o governo, a quem compete resolver os problemas dos trabalhadores, não der nenhum sinal nesta direção, nós também não vamos parar, não vamos esmorecer. E se o governo nos conduzir para uma terceira fase, eu acho que aí teremos uma situação mais difícil. Até aqui nós evitamos que setores fundamentais como da limpeza, dos transportes, paralisassem para não causar um caos maior à nossa população, mas nós estamos firmes, vamos continuar com a greve até o último dia é amanhã, e a partir daí vamos fazer o balanço e já vamos trabalhar para a terceira fase. Em suma, se o governo continuar a infringir as leis, as centrais sindicais paralisam tudo. Paralisamos tudo, já não haverá serviço mínimo, porque, afinal de contas, o principal garante da lei não está a fazer isso, nós vamos embarcar. Portanto, nós obedecemos sempre 50%, nem sequer reduzimos para 25% nesta fase, 50% na primeira, 50% nesta, para os serviços onde são exigidos os serviços mínimos, mas se o governo acha que podemos violar a lei, não há problema, podemos seguir todo esse caminho. As ameaças dos descontos foram cumpridas. Ademar Ginguma lamentou que na justiça, além dos descontos, os emolumentos foram retirados. Eles estão a partir com medidas fortemente retalhadoras, coativas, descontando os trabalhadores mais do que até estabelecido por lei. Bom, até aqui o setor de saúde é aquele onde já sofreu mais descontos, né? Nós ainda não, os professores, o setor da educação ainda não começou a pagar os seus salários, para termos uma ideia da amplitude dos descontos, mas nós sabemos que em função daquela circular da senhora ministra da Educação, tanto os descontos vão ser processados ilegalmente, né? O da justiça também, inclusivamente, esses colegas viram-se penalizados e não receberam os emolumentos que eles trabalharam para que eles existissem, né? Terceira fase de greve pode acontecer ainda mais alargada.
Também na segunda-feira foi feito um convite à Coreia. O presidente da República convidou os empresários coreanos a investir em Angola no setor da manutenção de equipamentos navais e na produção de arroz. João Lourenço fez o convite durante o discurso de abertura do Fórum de Negócios entre Angola e Coreia, em Seul, onde se encontra para uma visita de 3 dias. Os estaleiros coreanos têm a sua impressão digital no setor petrolífero em Angola. Muitas das instalações de exploração, produção, armazenamento e de transporte de petróleo bruto angolano foram aqui construídas. Vamos continuar a contar com o vosso empenho, pelo que aproveito para lançar o reto de estarem instalados em Angola para a prestação de serviços de manutenção de equipamentos navais. Estamos a construir no Lubito uma refinaria de petróleo de grande dimensão que terá associado uma importante indústria de petroquímica e muito gostaríamos também de ter a participação e o investimento de empresas sul-coreanas neste projeto. Angola possui uma vasta extensão de terras cultiváveis e temos em curso um programa de segurança alimentar que está a mobilizar a nossa sociedade. João Lourenço, presidente da República, durante o Fórum de Negócios entre Angola e Coreia. E sobre o assunto, o presidente da Associação Industrial de Angola considera pertinente o convite de João Lourenço para a instalação de um estaleiro naval no país. José Severino diz acreditar nos investidores coreanos. É pertinente porque a nossa posição geográfica, e nós temos estudos feitos nesse sentido, portanto é uma oportunidade. Provavelmente será este projeto que irá estar na Baía Fácil. Um estaleiro de nível internacional em que, na verdade, a Coreia é uma especialista até na construção. Eu reparo que os maiores navios do ramo petrolífero e mineiro são construídos na Coreia, que eu já visitei um deles. Portanto, é muito importante essa iniciativa do Sr. Presidente da República. José Severino, presidente da AIA, em reação ao discurso do presidente da República no Fórum de Negócios Angola-Coreia em Seul. Do Ministério da Educação veio o anúncio de mudanças. O Ministério pretende mudar a partir de setembro o regulamento para admissão às escolas técnicas, contrária à exigência da média 14. O Ministério quer passar a realizar provas de admissão. A mudança das regras foi anunciada à TPA pelo Diretor Nacional para o Ensino Secundário durante a apresentação do 2º Conselho Consultivo do Ministério da Educação, que decorreu de 2 a 3 de maio. Gabriel Boaventura realça que a qualidade na aprendizagem continua a ser o maior desafio. Os 33 temas que nós levamos para a consulta foram criteriosamente selecionados para satisfazerem a expectativa de quem implementa a política educativa. Todos eles são importantes, mas nós queríamos destacar 2, nomeadamente o plano de melhoria das aprendizagens. Como sabe, o maior desafio do setor da educação tem a ver com a qualidade das aprendizagens. Por essa razão, nós temos estado a trabalhar afincadamente no sentido de encontrar caminhos e novos modelos para fazer chegar o conteúdo dos alunos, de modo a que eles possam apropriar-se do conteúdo de ensino e utilizá-lo na sua vida prática. Um outro tema também importante tem a ver com o regulamento para admissão às escolas técnicas. Até o ano passado, a admissão às escolas técnicas era feita na base da seleção dos melhores alunos que apresentavam a média exigida, no caso 14 valores, mas a partir de setembro deste ano, a admissão será feita por via de uma prova de admissão. O Ministério da Educação altera a partir de setembro o regulamento para admissão às escolas técnicas profissionais. 18h52, já mesmo a fechar o Dias Andados de hoje.
Trabalharam Sueli de Melo, Iola Rafael, Helder de Oliveira, Nilton Ventura. Eu sou a Ana Genário. Vamos fechar na edição de hoje com o habitual Agora Pergunto Eu, de Geralda Imbalon. Até a próxima semana. E agora Pergunto Eu, com Geralda Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em 96.1, uma rádio de palavra. Perguntar não ofende. Seja bem-vindo, querido ouvinte, a este seu espaço onde já sabe perguntar não ofende. No final de uma semana a nível internacional marcada pelo Dia Internacional da Imprensa e pela possibilidade da emissão de um mandato de captura internacional por crimes de guerra contra os líderes militares e políticos de Israel. Como é que as coisas podem mudar? Até agora só foram africanos e Vladimir Putin. Há a possibilidade de se emitirem mandatos de guerra contra militares e políticos de Israel por causa dos crimes em Gaza. Segundo alguns reportes, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu poderá estar entre os visados e os reportes são de tal modo prováveis, verosímeis, que já levaram o próprio a comentar o assunto, descrevendo a possibilidade como um ultraje de proporções históricas. Um ultraje. É incrível como nunca deixa de surpreender a perspectiva de cada um dos seres humanos que habita este planeta. Na perspectiva de Netanyahu, porque o povo judeu foi vítima de um horrível crime, um crime contra a humanidade aos olhos do mundo, que decorreu aos olhos do mundo e ninguém fez nada, enquanto o povo foi vítima de um genocídio que levou à morte um número estimado em 6 milhões de pessoas, o mundo tem agora a obrigação de fechar os olhos também, enquanto Israel condena à morte 2 milhões de pessoas que estão em Gaza. Há perspectivas que, com algum poder nas mãos, podem ser causadoras das mais atrozes desgraças, e não só para si, para nações inteiras e até para a humanidade. Na perspectiva de Hitler, por exemplo, os judeus materializavam o que de pior havia na Alemanha e o que de pior havia no mundo, na sua perspectiva antissemita, baseada na raça, no racismo, e que se diz que teria nascido até com as suas próprias raízes familiares. Foi isto quanto bastou para que, posto no poder, levasse ao cometimento de um dos mais tenebrosos episódios da história, um genocídio horrível que marcou e deixou marcas terríveis na história da humanidade. Houve outros cometidos com base na raça, como o massacre dos Tutsis pelos Hutus, que se estima em 800 mil almas, e outros como o assassinato de até 12 milhões de congoleses entre 1885 e 1908 pelo rei Leopoldo, cuja perspectiva desumanizava de tal ordem os africanos, os congoleses, de tal ordem que até a mutilação de crianças se tornou moda durante o seu regime. A perspectiva do rei Leopoldo, tão eloquentemente satirizada no livro O Solilóquio do Rei Leopoldo, do escritor americano Mark Twain, um dos livros mais perturbadores pela degeneração que expõe, o que não é mais de uma exposição da perspectiva, porque ele é escrito na perspectiva do rei belga. Mark Twain, o americano que escreveu o livro, era jornalista, daí que a sua publicação do que era na altura um panfleto satírico em 1905 e que narrava os horrores vividos pelos congoleses na perspectiva de um rei imperialista, ganancioso e obcecado com a própria imagem, tornou-se na origem da primeira campanha internacional dos direitos humanos. Os jornalistas e a capacidade de apresentar várias perspectivas, que é tão vital para denunciar o que precisa de atenção e correção e é tão vital para manter os poderes em xeque. Em Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que se assinala hoje, aqui fica a vénia para os colegas que muitas vezes com sacrifícios pessoais gigantes, porque cada um deles poderia ter escolhido outro caminho,
conseguem contribuir para que exista um máximo de perspectivas disponíveis e expostas, uma componente essencial da democracia, do respeito pelos direitos humanos e do avanço e desenvolvimento das nações. Entre nós, a atualidade também andou marcada pela subjetividade de perspectivas. Na perspectiva de muitos, que se manifestaram online nas presenças no jantar que o governo promoveu em Portugal para a comunidade angolana, demonstraram falta de coerência por parte de críticos do regime que foram jantar com o chefe e cantaram para o chefe. Na perspectiva de outros, esse fórum poderá ter sido apenas mais um para apresentarem, para esses críticos mesmo, apresentarem o seu próprio pensamento mais diretamente ao destinatário. Uma perspectiva, se válida, até é algo mais valente, que é mais valente quem enfrenta de frente do que quem foge daquilo que critica. São perspectivas, querido ouvinte. A marcar a nossa atualidade esteve também um ato provavelmente romântico, na perspectiva do Presidente da República, de presentear a sua mulher com um avião de luxo, segundo a imprensa, que mais uma vez é instrumental para fazer denúncias e manter o poder em xeque, querido ouvinte. Noutras perspectivas, como a do líder do SOS Habitat, e desconfio que grande parte dos angolanos, não sei, posso estar enganada, o mesmo ato romântico é gerador de forte indignação e questionamento de prioridades em meio a tantos angolanos a sofrer com fome e demais dificuldades económicas. Certamente que perspectivas que apresentam o presente como um investimento que até vai poupar dinheiro ao Estado, isto porque o casal, segundo novamente alguma imprensa, até costuma viajar de avião de luxo, privado, alugado por até cerca de 70. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em 96.1, uma rádio de palavra. Perguntar não ofende.